Presidente, passo o meu espaço à colega vereadora Marisol Santos. Da tribuna, a vereadora Marisol Santos. Mais uma vez, muito bom dia. Colega Aldonei Machado, muito obrigada pela cedência do espaço, será devolvido em breve. Eu venho para a tribuna para falar um pouco sobre um projeto que todos aqui já sabem, a gente tem trabalhado bastante desde a legislatura anterior, inclusive presidindo e criamos, para essa legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. E aí eu quero começar, só pedir que a TV Câmara mostre para vocês com essa reportagem que saiu no Pioneiro aí nos últimos dias, do Pedro. O Pedro Eduardo Cuba, quem participou conosco ano passado na programação aqui da Semana Municipal das Altas Habilidades, que já foram realizadas 3 edições, uma lei proposta por mim para a criação dessa semana, que tem várias atividades super importantes no município. Uma semana que é organizada pela Secretaria Municipal de Educação, com o apoio, inclusive, da Frente Parlamentar. E no ano passado, na ação que nós fizemos enquanto frente aqui na casa, o Pedro foi um dos que participou como um dos superdotados que veio para trazer o que é a superdotação na sua perspectiva. Então, eu quero parabenizar o Pedro, que está participando desse quadro do Pequenos Gênios, do programa do Luciano Huck, na TV Globo. Ele não pode estar aqui conosco nesse momento por questões contratuais, contando a experiência dele só quando passar o programa, mas quero parabenizar o Pedro, quero parabenizar os pais, que são sensacionais também, pelo apoio e por todas as dificuldades que eles enfrentam na questão da superdotação, mas mostrar que também tem momentos importantes como esse e que nos trazem a reflexão da necessidade da gente ter um atendimento e um acompanhamento. E venho para falar em nome da Frente Parlamentar, que tenho também nela a participação dos colegas vereadores, do Aldonei e do vereador Juliano Valim. A Frente Parlamentar das Altas Habilidades e Superdotação, nesse ano, realiza algo que era muito um sonho nosso e a gente vinha fazendo na legislatura anterior, a partir de ciclos de palestras, a maior parte deles online, de forma remota, com vários especialistas do Brasil inteiro, e agora a gente vai ter a possibilidade de fazer um seminário presencial. Então, vai ser no dia 2 de agosto, que é um sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, uma realização da Frente Parlamentar das Altas Habilidades e Superdotação e com um apoio também, inclusive, do Colégio Poliuni, e por isso vai ser realizado lá, na sede do Poliuni, junto à Uniftec. E aí nós temos vários parceiros importantes conosco, a FADERS, que é a nossa fundação estadual de articulação de políticas públicas para pessoas com deficiências e altas habilidades de superdotação, o Grupo Uniftec, como eu falei, porque vai ser lá no Poliuni, a Prefeitura de Caxias, a partir da SMED, que também está convidando, conversando com os professores, todos da rede, os profissionais da rede, e a Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria de Educação do Estado, a partir aqui da nossa 4ª CRE, lembrando que esse é um seminário que a gente tem essa ideia de que seja regional e, portanto, o convite tem sido feito também para as outras coordenadorias regionais que estão próximas aqui de nós, na Serra Gaúcha. Falar um pouquinho da programação, a gente tem nesse quadro, contando aí para vocês, tem credenciamento, obviamente, abertura oficial, e tem pela manhã uma palestra importante, Altas Habilidades e Superdotação no século XXI, Neurociência, Educação Emocional e Desafios da Inclusão Escolar, com a Patrícia Neumann, que é uma grande especialista no assunto. Hoje, ela mora em Caxias, escolheu Caxias, tem estudado aqui, trabalhado com esse tema, ela que tem altas habilidades e também fala muito bem sobre isso, tem várias obras já publicadas nesse sentido e vários estudos também. A gente tem alguns momentos durante a programação de pits acadêmicos, contando o que está sendo estudado em relação a isso. Então, a UX vai estar representada ali no meio da manhã com a Aline Lenze, que foi uma das pessoas que nos trouxe esse tema lá no iniciozinho do mandato anterior, porque ela é mãe de um menino também com altas habilidades, com superdotação, se especializou, tem trabalhado muito com o tema. Ainda de manhã a gente tem uma mesa redonda que vai ser super importante, assim, com
algumas pessoas discutindo o olhar, debatendo o olhar da família, da escola e da criança, convivendo com as altas habilidades. Depois nós temos intervalo para almoço e, à tarde, uma palestra. Essa é uma palestra que está sendo bastante aguardada, principalmente por quem trabalha, né, com educação, porque são estratégias pedagógicas para potencializar talentos nos ambientes de ensino, no ambiente de ensino. Quem traz esse tema para a gente é o Atlas Lopes. O Atlas, ele é de Fortaleza, ele é psicopedagogo, ele é pedagogo e ele é um dos grandes nomes em altas habilidades hoje. Ele é um especialista em PEI, que é o Plano Educacional Especializado, e a gente sabe das dificuldades para os educadores, para os profissionais, de maneira geral, que atendem essas crianças e adolescentes superdotados na realização do PEI. Então, a gente tem certeza que essa vai ser uma palestra muito importante. Quero agradecer à mesa diretora, inclusive, a direção geral aqui da Câmara, que está nos permitindo trazer esse profissional, que é incrível, de Fortaleza, para que ele possa participar desse evento da nossa frente parlamentar. À tarde, a gente ainda tem algumas programações, e essa é simultânea, que é um ateliê criativo para crianças e adolescentes, em outro momento, comandada pelo PoliUni, para que eles também possam ter atividades ali. Outros pitches acadêmicos de pesquisas, né, de teses que já foram feitas. Esse com a Camila Rigon, que vai falar um pouquinho das famílias acerca da inclusão escolar dos filhos que têm altas habilidades de superdotação, também importante para esse momento, para esse debate. À tarde, a gente tem a Larice Bonato, que vem nos falar um pouco sobre o papel da família no desenvolvimento das altas habilidades. A Larice já esteve conosco em alguns momentos de ciclo de palestras e é uma profissional incrível que trabalha efetivamente com crianças e adolescentes com altas habilidades e vai conseguir didaticamente nos trazer essas orientações, eu tenho certeza. E às 16h a gente tem um outro painel, ou seja, várias pessoas debatendo esse tema, que é como a escola pode ser um espaço de acolhimento e desenvolvimento. Então, tem professores que vão, nesse momento, compartilhar experiências que têm dado certo aqui na nossa região, em relação a enriquecimento, em relação à aceleração, em relação a acompanhamento, a atendimento educacional especializado, enfim. Temos a certeza de que esse também vai ser um painel importantíssimo e o encerramento às 17h. Lembrando que esse evento, toda essa programação, ela é gratuita, do Seminário de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha para os participantes. Então, esse é um convite especial que eu faço aos colegas vereadores que puderem divulgar, que conhecem, né, pessoas que são ligadas à área de educação ou que são ligadas à área da psicologia, da pedagogia ou da área da saúde, que também é importante, ou aqueles que têm interesse nisso, né, nesse tema, que conhecem famílias que estão preocupadas, e a gente sabe da preocupação imediata após a identificação, né, porque surgem muitas dúvidas. Então, para entender um pouco mais do que está acontecendo, a gente tem iniciativas importantes que vem ocorrendo na nossa cidade. Eu recebi nos últimos dias mães, né, 3 mães que vieram me apresentar o Instituto das Altas Habilidades de Superdotação, criado em Caxias do Sul para debater esse tema. E são muitas as questões que a gente ainda tem a dificuldade de acessar. Então, a gente tem trabalhado muito junto e eu tenho certeza que esse seminário, que a gente deixa bem claro que é o primeiro, né, porque nós temos a certeza de que ele terá continuidade e que vai agregar cada vez mais outras instituições para participarem conosco, ele vai ser um marco, assim, um marco, uma referência da nossa cidade de um tema que a gente sabe que pouco se fala. Hoje até muito mais do que a gente falava lá no começo, né? Eu sempre falo, a primeira vez que eu vim nessa tribuna, vereador Furício, falar sobre isso, nós tínhamos na rede pública municipal 17 estudantes identificados com altas habilidades. E a gente dizia, mas isso está errado. Nós estamos falando que a Organização Mundial da Saúde trata em torno de 13,5% a 5% no mínimo da população mundial, então está errado. E aí, mas precisamos entender, e não é identificar, por óbvio, né? Porque não tem nenhum sentido, mas é um acompanhamento um pouco maior, porque quando a gente fala sobre as pessoas com altas habilidades, muita gente vai dizer, mas, meu Deus, qual é o problema? Que lindo! Ele vai super bem na escola, ele está sempre bem, E não é. Existe uma série de dificuldades na questão da neurodivergência, né? De se entender, de se perceber nesse lugar, de ter uma convivência com outras pessoas, de conseguir ir para a escola
todos os dias, né, diante de muitas vezes uma situação em que ele não sente a menor necessidade, porque o que ele está aprendendo lá ele já conhece há muito mais tempo. Ele poderia estar desenvolvendo muito mais se ele estivesse mais à frente, ou com uma aceleração de série, ou não, né? Eu já contei para vocês, a gente teve aqui esses dias... e ela veio por outro motivo, né? A gente fez um momento... por favor, declaração de líder para a bancada do PSDB. Segue em declaração de líder a bancada do PSDB, vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereador Wagner. Naquele momento esteve aqui conosco a Estela Zorzo e a gente vinha para elogiar, né? Ela tinha recebido um título de Miss Teen no Rio Grande do Sul, mas a Estela, por exemplo, uma jovem de 16 anos e que está cursando medicina na nossa faculdade da Serra Gaúcha e quase concluindo, né? Já passou da metade do curso de biomedicina. E aí nós queríamos que ela, com essa idade, estivesse no ensino médio. E ela já está avançada para nos trazer muito mais possibilidades, né, na pesquisa, no estudo, enfim. Então, a gente precisa, e não é porque são gênios sensacionais e porque não erram e porque são infalíveis. Não, são falíveis, têm dificuldades em vários aspectos, mas a gente precisa potencializar aquilo que é importante e que é bom. A gente viu aí no comecinho, eu mostrei aquela reportagem que saiu do Pedro, que saiu no Pioneiro na segunda-feira. O Pedro, por exemplo, ele já teve aceleração, ele pulou do 3º para o 5º ano do ensino fundamental e ele foi aceito na Associação Mensa. A Mensa é conhecida como a principal organização de alto QI do mundo. O Pedro, aos 11 anos. Então, a gente não pode exigir que o Pedro vá para a escola e tenha, no seu dia a dia, as mesmas ofertas dos outros colegas que são dessa faixa etária, porque ele precisa ser desenvolvido de uma outra forma, ele precisa ter um acompanhamento diferenciado. E quando a gente fala sobre isso, eu me lembro que lá no começo, quando eu trouxe, inclusive de colegas vereadores, de depois me dizer, puxa vida, não entendi muito o sentido daquilo que tu disse. Mas alguns dias ou meses depois, eu levei a minha filha num pediatra e a pediatra disse, nossa, a tua filha tem muitos indicativos de altas habilidades. E aí cai a ficha. Porque é sofrimento. Primeira vez que eu tive acesso a esse tema foi com essas mães que vieram conversar comigo e era de sofrimento. Não era de alegria, de que legal, eles estão com um desenvolvimento, né, diferente, não melhor nem pior, mas diferente da maioria da sua idade. Não, era com o sofrimento de nós não conseguimos conviver. Porque os nossos amigos acham que tem alguma coisa, eu acho que tem alguma coisa errada, eu estou procurando uma doença, uma patologia no meu filho, ou os outros dizendo, não dá para conviver com eles, porque eles acham que o filho é um gênio, porque eles acham que... E a criança sofrendo porque ela não consegue conviver com as outras crianças da sua idade, porque os interesses são outros, o entendimento é outro, então a gente precisa ter um acompanhamento multiprofissional, um olhar diferenciado, e para as famílias isso é um grande problema, sem dúvida nenhuma, porque a neurodivergência, ela não escolhe a classe social, né? Não escolhe a família que tem a possibilidade de encaminhar para um atendimento completo. Ela está em todos os lugares. E aí a gente vai ver, infelizmente, muitos dos nossos altamente habilidosos que poderiam estar sendo valorizados e muito mais felizes, infelizmente, muitas vezes em momentos de uma depressão profunda, de uma dificuldade tão grande de convivência e de entendimento do papel deles, né? Porque o cérebro funciona, e isso é literal, de uma maneira muito diferente. Então, eles acabam não se encontrando em lugar nenhum. Muitas vezes uma depressão, muitas vezes altos índices já, infelizmente, mas em estatísticas colocados inclusive com suicídio na adolescência, que são relacionados a altas habilidades, ou, eu não gosto muito de tratar desse tema, mas muitas vezes até ao crime, né? Porque quando a gente fala quem é um hacker, é uma pessoa que é super, que consegue compreender demais algum sistema e não foi aproveitado da melhor maneira. E aí a gente acaba tendo
que depois, né, dá a volta nesse sentido. Então, a gente precisa olhar para eles com esse carinho, aproveitar mesmo aquilo tudo que eles podem nos oferecer, mas para isso a gente precisa ter informação, né, porque senão a gente vai ficar também no raso. Então, por isso a Frente Parlamentar das Altas Habilidades aqui nessa casa está promovendo, no dia 2 de agosto, esse seminário que vai acontecer no Colégio PoliUni, uma realização nossa. E nós estamos com muitos parceiros para esse trabalho. O PoliUni, inclusive, né, tem esse foco nessa escola. Dentro do PoliUni surgiu um projeto que eu já falei aqui para os colegas vereadores e para a comunidade, que é o Família Sonora, do meu amigo músico Nino Renz, que trata muito sobre isso, né? Eu já contei para vocês da minha emoção de ver as nossas... É um projeto aberto, né, gratuito também, através de formas de leis de incentivo, mas para essa gurizada que participa e que chega lá, às vezes, né, vereadora Andressa, lá no início, por interesse, porque eles têm muito interesse do desafio, né, de se desafiar, de fazer coisas novas, de aprender um instrumento, escolhe um instrumento que nunca nem viu na vida, um violino, por exemplo, tem vários, e que em 6 meses estão tocando em orquestra, lindamente, como foi a que a gente assistiu por mais de uma vez nas suas apresentações. Uma parte, vereadora. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Marisol, lhe parabenizar pelo tema, pelo trabalho à frente desse tema, inclusive com uma frente parlamentar sobre o assunto, porque, de fato, acredito que é pouco conhecido ainda, né, enquanto sociedade, e a gente usa muito um termo no serviço social que é a equidade, né, que é tratar os diferentes como diferentes. Portanto, se as pessoas têm altas habilidades, elas precisam ser olhadas para que, inclusive, as suas altas habilidades sejam exploradas no bom sentido, porque imagina quantas contribuições sociais que essas crianças, essas pessoas nos trazem, né? Ao mesmo tempo em que são seres humanos, então precisam ter um olhar para que eles possam se compreender e para que a gente, enquanto sociedade, saiba lidar valorizando com aquilo que eles têm de potencial que é gigantesco. Então, muito importante, de fato, né? Eu mesma, a partir do... A senhora trouxe algumas vezes esse tema e eu dei uma lida sobre isso a mais, assim, então, de fato... A nossa lei também da educação, ela tem algumas questões sobre isso, mas ainda eu vejo que é muito superficial, né? Então, é importante tratar mais esse tema para que a gente tenha um olhar. E que bom saber que na nossa cidade tem já pessoas que estão se destacando, né, por conta disso, e que daqui a pouco elas vão poder ter um suporte maior a partir aqui do seu trabalho, dessa frente, e das discussões e ações que são feitas. Então, parabéns, né, e conte comigo aí para o que for necessário. Obrigada, vereadora. E é isso, né? As nossas escolas, elas tentam demais. E aí, a gente pensou desde o início, né, inclusive na programação, em como privilegiar, né, os nossos professores também, os profissionais da educação. Porque muitas vezes a gente sobrecarrega, né? E hoje na escola, eu fui professora, né, inclusive em escolas públicas, privadas, mas também públicas da cidade, fui servidora municipal, e é isso, assim, às vezes a gente fica, meu Deus, mas aí é TOD, é TDAH, é TED, como é que eu conheço tudo isso? E aí tem a criança com deficiência, que é algo visível, né? Que é diferente de algo que está mais escondido. Como é que eu lido, como é que eu trabalho? Então, a gente quer também pensar em como qualificar, em como facilitar um pouco para esses profissionais de educação a partir do entendimento do que é e de como trabalhar, inclusive, no PEI, né? Nesses planos educacionais individualizados. Vereadora Rose. Vereadora Marisol, eu lembro de uma vez nós tivemos a oportunidade de debater esse tema, porque realmente é um tema, debater numa viagem, eu questionar e tu colocar as questões da importância desse tema, né? E é um tema muito importante mesmo. Eu, como educadora, como professora, fico cada vez mais angustiada, porque, como tu colocaste, é muita coisa, a gente não consegue atender aquele que não consegue aprender, a gente não consegue atender, muitas vezes, aquele que aprende demais, né? Aquele médio, é uma dificuldade a sala de aula, né? Então, mas não só, a sociedade, de modo geral. De parabenizar, então, por essa atividade, eu... Infelizmente, nessa data, já fui olhar aqui na minha agenda, já estava, mas eu tenho uma questão de família, assim, já agendada há tempo, mas com certeza alguém do gabinete estará presente, porque é um tema, assim... E se for passado ou ficar, eu vou querer assistir, porque é um tema, para mim, quase desconhecido. Eu nunca tive grandes oportunidades de debater, e eu acho importante. Acho que a gente tem que humildade de dizer do que a gente precisa aprender, porque a gente está aprendendo toda hora, né? Então, obrigada pela oportunidade, em nome até da sociedade caxiense, né? Porque isso é uma oportunidade única, talvez, com esse
especialista do Ceará, enfim. Obrigada. Então. Imagina, eu que lhe agradeço. E é muito difícil, né, para nós, professores, né, pensar sobre isso. Imagina um professor que está em sala de aula e o aluno não copia nada. O aluno não tem nem caderno. O que é a nossa cobrança no sistema educacional que a gente conhece? Tem que ter, tem que copiar. Ele não precisa, às vezes. É um outro sistema que a gente precisa compreender. São diferentes. Só que nós não estamos preparados para entender a diferença. Nós não estamos ainda e precisamos estar porque são diferentes. E não tem o mais importante, o menos importante quando a gente fala na deficiência. Ah, mas por que está olhando para esse, não está olhando para aquele? A gente tem que olhar para todos e tem que aprender a lidar com todos. E como eu sempre digo, a base para isso é a informação, por isso a Frente Parlamentar. E agradeço também a equipe do gabinete que está dando voltas e da bancada para conseguir fazer isso tudo. Não está tão simples. Aos nossos voluntários que participam, às mães que participam também desse grupo, e aos meus colegas vereadores que fazem parte da frente, vereador Aldonei, vereador Juliano Valim, muito obrigada também. E a casa, né, pela possibilidade de estarmos envolvidos. Eu tenho certeza que esse seminário vai ser, a gente já tem mais de 100 inscrições e divulgamos essa semana, e eu tenho certeza que ele vai ser um marco e vai tornar Caxias também uma referência para a discussão de altas habilidades de superdotação. Obrigada.